Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia Nunes e estamos aqui mais uma vez no canal Educa Live para uma aula de matemática. E a aula de hoje é sobre números primos e números compostos. Vamos lá? Então vamos ver um pouquinho o que são esses números primos e números compostos. Os números primos. Números primos são os números naturais maiores do que 1, que possuem somente 2 divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Vamos a um exemplo. O número 5 tem apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo, que é o 5. Portanto, ele é um número primo. O que quer dizer isso? Se dividirmos o número 5 por 2, não vai dar uma divisão exata, certo? Não vai dar com o resto zero. Sempre vai restar um resto maior que zero. Então, essa divisão não ficará exata. Quando isso acontece, falamos que o número, quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo, em divisões exatas, chamamos ele de número primo. Agora, vamos a um exemplo do número 6. O número 6 tem 4 divisores. Os números 1, 2, 3 e ele mesmo, que é o 6. Dessa forma, ele não pode ser considerado um número primo, mas sim um número composto, porque ele possui mais de 2 divisores. Para um número ser composto, ele precisa ter mais de 2 divisores. Então, aqui nós temos o exemplo. O número 12, ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por ele mesmo. Então, ele é um número composto. Então, vamos falar um pouquinho sobre os critérios da divisibilidade. São regras de divisibilidade que usamos para verificar se um número é divisível por outro. Um número é divisível por outro quando o resto da divisão entre os dois é igual a zero. Entretanto, para saber se um número é divisível por outro, precisamos conhecer os critérios da divisibilidade. Então, são algumas regrinhas, alguns critérios que vão nos ajudar a entender e ficar mais fácil se a gente tiver em mente para identificar aquele número, principalmente números maiores, se eles são ou não divisível por outro número. Então, começando com a divisibilidade do 1. O 1, ele é um número trivial. Todo número é divisível por 1. Então, essa regrinha já vai ficar clara aí na nossa mente, já vai ficar clara para vocês em que o número 1, certo? Ele é divisível, todo número é divisível por ele, ok? Continuando. Divisibilidade por 2. Então, vamos falar um pouquinho da regrinha do 2. Um número é divisível por 2 quando ele for par. Isto é, quando termina os números pares, quando eles terminam em 0, em 2, em 4, em 6 e em 8, ok? Então, quando tivermos, pode ser um número bem alto, mas se ele terminar em 0, em 2, 4, 6 e 8, então ele vai ser considerado
um número par. Vamos lá, continuando. Vamos a alguns exemplos, aqui alguns exemplos dos números que são considerados pares. Por exemplo, 50 é divisível por 2, pois ele termina em 0. Se a gente observar aqui, ó, o 50 termina em 0. Então, ele é divisível por 2. Se dividirmos 50 por 2, teremos uma divisão exata, né? Que vai dar 25 para cada. Então, 244 é divisível por 2, pois termina em 4. Ó, a gente pode observar o 50 em 0 e 244 em 4. No caso aqui do 50, é um bom exemplo porque alguns alunos podem ver o 5 e você pode pensar, mas o 5 é ímpar. Mas o importante é observar o último número da sequência, no caso aqui, o 0, ok? Vamos lá, continuando. Então, agora vamos observar o 51, número 51. 51 não é divisível por 2, pois ele termina em 1, isto é, não é um número par, né? O 1, como a gente pode observar aqui, ó, o 1, ele é um número ímpar, ok? Então, vamos agora à divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Vamos ao exemplo? Então, nós temos aqui 72. 72. 72 é divisível por 3, pois 7 mais 2 é igual a 9. E 9 é um número divisível por 3, ok? Vamos a outro exemplo. 4.119. 4.119, um número bem alto. É divisível por 3, pois 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6, certo? E 6 mais 9 é igual a 15. 15 é um número divisível por 3, ok? Quando dividimos 15 por 3, vai dar uma divisão exata. Então, dizemos que ele é um número divisível. 511 não é divisível por 3, pois 5 mais 1, 6, mais 1, 7. E 7 não é divisível por 3. Por quê? Esse número aqui, o número 7, ele é um número primo, que a gente acabou de ver. Então, ele é divisível por 1 e por ele mesmo, ok? Então, vamos à divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se termina em 00. Ou, então, se ele termina, ó, com 2 zeros, ok? Não apenas um. Ou quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Então, a gente vai observar, em vez do último, nós vamos observar os dois últimos, no caso da divisibilidade por 4, ok? Vamos lá aos exemplos. Então, o exemplo aqui. 500 é divisível por 4, pois termina em 00, ok? 1016 é divisível por 4, pois 16 é divisível por 4. 150 não é divisível por 4, pois 50 não é divisível por 4.
Então, no 4, o que é que vai mudar? Em vez de observar apenas o último número, nós vamos observar os 2 últimos números, certo? Da nossa sequência. Vamos agora à divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Então, voltamos à regrinha de observar apenas o último número, quando termina, ok? Assim, todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Bem fácil, né? Então, vamos aos exemplos. 10 é divisível por 5, pois termina em 0. 15 é divisível por 5, pois termina em 5. 102, ele já não vai ser divisível por 5, pois ele termina em 2. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje sobre os números primos e compostos. Vimos também um pouco sobre divisibilidade de alguns números, né? Vimos do 1 até o 5. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.